Paz, amados e queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 13 de setembro de 2025, sábado, nosso devocional está em João 6, versículo 9, que diz: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Boa pergunta, né, queridos? Jesus Cristo aqui, segundo a narrativa de Mateus e de João, ele está fazendo uma pergunta diante de um momento em que ele está vendo e analisando a fome material, física, de uma multidão de mais de 5.000 pessoas, só contando homens. A Bíblia vai contar nesse capítulo número 6, começando sobre esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. A Bíblia vai relatar que Jesus está na região de Tiberíades e que uma grande multidão fica ali por quase 3 dias ouvindo ele falar do Evangelho, e que depois disso essas pessoas estão com fome e essas pessoas não têm nada o que comer. Sabemos que muitas pessoas passam por privações, necessidades, e sabemos que nós sobrevivemos em uma vida e em uma caminhada porque nós temos um Deus que é conhecido como Jeová Jireh, o Deus da providência. E a Bíblia relata que Jesus chama os seus discípulos e manda despedir a multidão. E os discípulos dizem que esse povo, na verdade, iria perecer. E Jesus manda que eles dêem de comida ou comer a essas multidão, mas os discípulos não tinham nada. E entre eles, Jesus manda que procure alguém que tivesse algo para que pudesse, ser feito uma divisão. Porém, o que se acha ali é só um menino com um lanchinho da tarde, onde esse menino tinha só 5 pães, e eram pães pequenos de cevada e 2 peixinhos. E os discípulos perguntam: mas o que é isto para tantos? Queridos, se a gente for parar para olhar na ótica humana, isso aqui não é nada. Era um lanche para um menino, um adolescente, na verdade, não para uma multidão de quase, vamos botar aí, 15.000 pessoas, contando homens, mulheres e crianças. Aqui a gente vê o milagre da multiplicação de maneira extraordinária, aonde Jesus ele para, analisa e ele vê e sente aquilo que era fome, porque ele sabia o que era, e também ele começa a entender e buscar uma alternativa. Quando esse menino chega, Jesus pega estes pães e também estes peixes, dá graça ao Pai, e assim há uma multiplicação, onde os discípulos saem entregando para as pessoas, e essas pessoas comem de maneira que acabam, na verdade, sobrando, e alguns começam a não querer mais, e Jesus manda que agora recolha, o milagre para, e a Bíblia diz que 12 cestos se recolhe de pães e de peixe, e essas pessoas são despedidas com a bênção do Senhor, e com a provisão para a caminhada. Eu quero aqui chamar a sua atenção. Não sei como é que você está, qual é a sua situação, como você se encontra, qual é a área em que você precisa de uma provisão ou uma providência, mas eu quero lhe apresentar nesta manhã este Deus, que é o Deus de provisões. O Deus que não deixa você, na verdade, estar sem aquilo que é necessário. Talvez hoje você não tenha o suficiente, talvez você não tenha o suficiente para manter-se, mas creia e clame a um Deus que tudo pode fazer. Um Deus que pode multiplicar, abençoar, conceder a você o que você precisa e derramar a bênção, assim trazendo sobre sua vida aquilo que é a necessidade suprida. Então, não se esqueça, busque o Senhor nesta manhã, clamando, apresentando, sem vergonha, mas sendo sincero e mostrando a Ele o que você tem, o que você precisa, e esse Deus de providência providenciará sobre sua vida tudo o que você precisa. Então, não se esqueça, Ele está esperando que você, na verdade, clame ao nome dEle e creia que Ele é o Deus da providência. Vamos orar? Senhor Jesus, Pai amado, querido, santo e bendito, ao Senhor seja honra e glória, graça, louvor e exaltação.
Clamamos a Ti nesta manhã por providência na vida de todos os Teus servos, seja a área que for, que o Senhor entre em providência, derrame da bênção, traga da provisão e conceda paz e alegria, em nome de Jesus. Amém.